Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre circunferência. Circunferência é o conjunto de pontos pertencente ao plano que estão à mesma distância até um ponto fixo. Então observe esse desenho, circunferência seria essa linha vermelha, que estão à mesma distância desse ponto fixo que nós vamos chamar de centro. No nosso desenho, eu representei o centro como ponto C de coordenadas A e B. E, considerando aqui um ponto qualquer, ponto P, de coordenadas x, y, a distância do ponto P até o centro é sempre igual ao raio. Com base nisso, a gente vai utilizar essa relação, que é a distância de qualquer ponto até o centro é igual ao raio, para escrever a nossa equação. Então a gente vai começar assim, ó, que a distância do ponto P ao centro é igual ao raio. Bacana. Aí, todo mundo lembra da fórmula de distância, né? Então, a distância entre dois pontos, vamos recordar aqui, distância entre dois pontos era a raiz quadrada de ΔX ao quadrado, então ΔX ao quadrado, mais ΔY ao quadrado, mais ΔY ao quadrado. ΔY ao quadrado. Tudo isso é igual ao raio. A gente vai representar esse raio aqui, para ficar mais fácil, pela letra R. Então, nesse caso aqui, o ΔX, para ficar melhor aqui, eu vou colocar entre parênteses ΔX ao quadrado. Porque senão você pode pensar que é apenas o x que vai ficar ao quadrado. Na verdade, é a diferença entre os x. Da mesma forma com o y. ΔY ao quadrado. Aí ficou bacana. Então vamos lá. O que seria ΔX? ΔX é a diferença entre os x. Nesse caso aqui, ó, eu tenho que pegar o x desse ponto e o x desse ponto e fazer a diferença. Então, nesse caso aqui, vai ficar quem? Então, vai ficar x menos o x do c. O x do c vale a, então vai ser x menos a ao quadrado. Da mesma forma, ΔY vai ficar y menos b ao quadrado. Tudo isso é igual ao raio. Está quase pronto. A gente pode, para não escrever essa raiz, a gente pode elevar ambos os membros da equação ao quadrado. Fazendo isso, nós não teremos mais a raiz. Então, elevando aqui ambos os membros ao quadrado, vai ficar assim, ó. Então, esse aqui vai ficar elevado ao quadrado. E esse aqui também elevado ao quadrado. Aí dá para cancelar este quadrado com essa raiz quadrada. E chegamos na fórmula da circunferência. Ficou dessa forma. Então, a fórmula da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Lembrando que a e b são as coordenadas do centro. E o r é a medida do raio. A gente vai fazer alguns exemplos aqui. Vamos começar com o exemplo 1. Então, essa é a nossa fórmula. Equação, deixa eu colocar aqui. Equação da circunferência. Equação da circunferência. Então, nós vamos começar pelo nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo está assim. Determine a equação da circunferência de centro no ponto C, 2 e 3, e raio igual a 5. Bacana, nesse exemplo nós já temos todos os dados. Nós já temos as coordenadas do centro, que é 2 e 3, e sabemos que o raio vale 5 unidades. E aí é só substituir na fórmula mesmo. Aí substituindo aqui, vai ficar... Lembrando que o A e B são as coordenadas do centro, então nesse caso aqui o A vale 2 e o B vale 3. E vai ficar assim, vai ficar x menos o centro ao quadrado, x menos o centro ao quadrado, mais y mais y menos o centro ao quadrado. Tudo isso é igual ao raio ao quadrado.
Tudo isso igual ao raio ao quadrado. E o raio é 5 elevado ao quadrado. Bacana. A gente pode deixar dessa forma ou a gente pode resolver. Se deixar nesse formato, a gente podia resolver só os 5 ali. Deixar nesse formato aqui, ó, colocando 25 no final, a gente fala que essa aqui é chamada de equação, ó, equação reduzida da circunferência. Equação reduzida da circunferência. Você pode resolver esses quadrados. Quadrado a diferença, aqui e aqui. Então vai ficar assim, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar menos 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4, mais y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar menos 6x, melhor, 6y, menos 6y, mais o quadrado do segundo, que é 9. Tudo isso igual a 25. Aí é costume escrever x ao quadrado primeiro. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x. A gente está apenas organizando aqui e é costume colocar o x ao quadrado e y ao quadrado na frente. Mas pode colocar em qualquer ordem que vai estar certo também. Menos 6y, menos 6y, opa, 6y. Aqui nós temos 4 mais 9, 13. Então aqui isso aqui vai ser igual a 13 mais 13 menos 25, que é igual a 0. Então, só fazendo aquela continha ali. Então, 13 menos 25 vai ficar menos 12. Escrever a equação neste formato, a gente fala que ela está na forma geral. Então, nós temos a equação geral da circunferência. Equação geral da circunferência. Bacana? Então, foi dado aqui o centro e o raio, a gente consegue escrever a equação reduzida e também a equação geral da circunferência. Ok? Vamos para o próximo exemplo. O exemplo 2. No exemplo 2, nós temos o seguinte. Sabendo que o segmento AB, tá aqui o segmento AB, é diâmetro da circunferência lambda, escreva a equação geral dessa circunferência. Então, nesse exemplo aqui, deixou explícito que ele quer a equação geral. Então, você vai ter que fazer até essa parte aqui, ó. Se não deixar explícito isso, como nesse exemplo número 1, ambas as respostas estão corretas. Pode ser tanto a reduzida quanto a geral. Vou copiar a fórmula aqui para a gente usar lá na de baixo. Bacana. Então aqui, sabendo que o segmento AB é diâmetro da circunferência, escreva a equação geral. Então o primeiro passo é descobrir quais são as coordenadas do centro. Quais são as coordenadas do centro dessa circunferência. E nós sabemos que o centro está exatamente no meio, entre A e B. O centro é o ponto médio, né? Então, para encontrar as coordenadas do centro, basta encontrar as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Então, o ponto médio, todo mundo lembra, ele é igual a quem? Você tem que fazer a média com x e a média com y. Então, nesse caso aqui, vai ser 1 mais 3, 4 dividido por 2 dá 2. Então, a média, basta somar e dividir por 2. A mesma coisa com y. 5 mais 1, 6. Sobre 2, 3. Então, o ponto 2, 3 é o ponto médio do segmento AB. Ok? E agora, eu preciso descobrir também qual é a medida do raio dessa circunferência.
Para encontrar a medida do raio, eu vou calcular a distância de A até o centro, ou do centro até B, ou posso fazer também de A até B e depois divido por 2. Eu pego o diâmetro, divido por 2 e vou encontrar o raio. Então, para ficar mais organizado aqui, vou usar uma tabela. Ficar mais organizado, eu vou usar uma tabela aqui. Então, nós já temos as coordenadas do centro. Agora, vamos procurar quanto que mede o raio. Para encontrar a medida do raio, eu vou aqui, por exemplo, calcular a distância do ponto A, que é 1,5, até o ponto M, de coordenadas 2 e 3. Nós encontramos fazendo o ponto médio. Então, o raio vai ser igual à distância do ponto A até o ponto M. Então, a distância de A até M vai ser igual ao raio. Então, vamos calcular a distância de A até M. Então, a distância do ponto A até o ponto M vai ser igual a raiz quadrada. Aí a distância, todo mundo lembra que é ΔX, né? ΔX ao quadrado. Então, vai ficar 2 menos 1 ao quadrado. 2 menos 1 ao quadrado. Mais ΔY ao quadrado. ΔY pode ser 3 menos 5 ou 5 menos 3. 5 menos 3 ao quadrado. E aí o cálculo é bem simples. A distância de A até M vai ser igual a quem? Aqui vai ficar 1 ao quadrado, aqui vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 1 ao quadrado é 1, 4 mais 1, 5. Então, a distância aqui vai ser igual a raiz de 5. Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 5. Essa é a medida do raio. Tá? O raio mede raiz de 5. Então, esse aqui é o raio. Bacana. E aí, nós vamos usar agora a equação da circunferência. Nós usamos aqui anteriormente. Então, a equação da circunferência ela é igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Esse aqui, o ponto 2, 3, ponto M de coordenadas 2 e 3, é o centro. Esse é o centro. Então, o A vale 2 e o B vale 3. E o raio vale raiz de 5. E aí ficou bem fácil. Substituindo aqui. Então, aqui vale 2. Aqui vale 3. E o raio, nós já sabemos que vale raiz de 5. Então, tem que usar um parênteses. Raiz de 5. Esse raiz de 5, você já percebeu que dá para cancelar. Aqui, como ele pediu na forma geral, nós vamos ter que resolver o quadrado da diferença, que vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4. A mesma coisa com y. Aqui vai ficar y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 6y, mais o quadrado do segundo, que é 9. Do outro lado, vai cancelar aquela raiz de 5 com o quadrado, vai sobrar só o 5. A gente vai reescrever novamente, agrupando os termos semelhantes. Vou copiar aqui para andar mais rápido. Então, vai ficar x² mais y² menos 4x menos 6y. Aí nós temos 4 mais 9 menos 5. Vai dar quanto? 4 mais 9 dá 13. 13 menos 5 é 8. Então, mais 8 igual a 0. Certinho?
Então, essa é a equação geral dessa circunferência que foi representada aqui de diâmetro AB. Vamos fazer mais um exemplo? A gente vai fazer agora a volta. Eu coloquei mais um exemplo aqui? Não, vou fazer a volta mesmo. A figura aqui era desse enunciado, marcando aqui as coordenadas do centro. Nós já encontramos. Agora nós vamos fazer a volta. Eu quero, a partir das equações, descobrir as coordenadas do centro e a medida do raio. Então nós vamos treinar. Vamos voltar um pouquinho no exemplo anterior. Observe. Nós sabíamos, deixa eu voltar no exemplo anterior. Nós sabíamos que o centro tinha coordenadas 2 e 3 e o raio vale 5. E esse centro 2 e 3 a gente colocou aqui, ó, 2 e 3. Observe que está menos 2. Esse menos ele veio lá da fórmula. Porque a gente fez a diferença do x, Δx, então apareceu esse menos. Tá? Então, x menos a, então esse menos aqui já é da fórmula. Então, se apareceu menos 2, é porque na verdade era 2. E o raio ele aparece ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25. Então, o raio é 5. Aí nós vamos analisar agora a partir desta equação. Observe, queremos descobrir as coordenadas do centro e quanto que mede o raio. Vamos lá? Então, observe nesse exemplo aqui que nós temos o número 4 e o número 1. Então, o centro tem coordenadas 4 e 1. Deixa eu colocar a equação do lado para a gente olhar com mais calma. Isso. Então, colocando aqui a equação, observe. Ó, então, é x menos o centro ao quadrado, mais y menos o centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Logo, o centro vai ter coordenadas 4 e 1. 4 e 1. E o raio vale 3. Observe que nós temos 3 ao quadrado. Então, o centro tem coordenadas 4 e 1 e o raio vale 3. Simples assim. Vamos ver a letra B. Queremos saber as coordenadas do centro e do raio. Da mesma forma, o centro tem coordenadas. Aqui você já observou que tem x menos 5, então o centro é 5. E aqui está y mais 2. Se está esse mais 2, significa o quê? Significa que o B era negativo, porque menos menos deu mais. Então, na verdade, o centro aqui tem coordenadas 5 e menos 2. 5 e menos 2. E o raio? Lembra que esse número aqui é o raio ao quadrado. Qual o número que é ao quadrado que dá 7? Então, o raio vai ser igual a quem? O raio vai ser igual a raiz de 7. Deixa eu escrever aqui. Então, o raio vai ser igual a raiz de 7. Tá aí. Porque raiz de 7 ao quadrado é igual a 7. Tudo bem? Vamos ver aqui agora letra C. Observe a letra C, só tem x quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Logo, o centro tem coordenadas. Então aqui ó, não tem ninguém acompanhando o x. Se não tem ninguém acompanhando o x, é porque seria x menos 0. Aí não foi escrito o 0. Então o centro tem coordenadas 0 e 0. E neste caso o raio vai ser igual a... Aqui nós sabemos que esse raio está ao quadrado, logo o raio vale 5. 5 ao quadrado, 25. Lembrando que esse número vai estar sempre ao quadrado. Então, o raio ao quadrado deu 25, logo o raio é 5. Agora, quando aparece na forma geral, aí não é tão direta para você olhar o centro e o raio. Quando está na forma geral, você deve escrever primeiro na forma reduzida. Nós temos que fazer o caminho inverso. Tá? Então, como que vai ficar? Então, nós temos que escrever neste formato, a forma reduzida. Ó, nosso objetivo é chegar nesse formato. X menos o centro ao quadrado, y menos o centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Temos que chegar na forma reduzida. E aqui está na forma geral.
E aí, o que a gente vai fazer? Para reduzir essa equação, primeiro vamos colocar o x próximo do x. Como assim, professor? Observe. Então, aqui nós temos x ao quadrado menos 6x. Então, vou escrever isso aqui próximo do x. X próximo do x. Tá ok? Não fizemos nenhuma alteração na equação, só peguei esse número e escrevi nessa posição. Qual a vantagem? A vantagem é que agora eu consigo olhar para essa primeira parte aqui, ó, que eu vou destacar em negrito. Isso aqui saiu de alguma coisa ao quadrado. Eu tenho que descobrir qual quadrado que saiu isso. Qual foi o quadrado que saiu isso? Então a gente pode olhar assim, ó. O primeiro termo era x, porque aqui tem o quadrado do primeiro. Eu tenho que descobrir qual é o segundo termo para quando elevar ao quadrado, dar aquele resultado. Então nós sabemos que aqui nós temos o quadrado do primeiro. Está faltando o quê? Essa outra parte, que é 2 vezes o primeiro, deixa eu escrever aqui, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. E no final, quando eu fizer 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar menos 6x. Então, quem seria o número que eu tenho que colocar aqui para dar menos 6x? Tem que ser quanto? Isso mesmo, menos 3. Então, na verdade, isso aqui é x menos 3 ao quadrado. Vamos fazer aqui x menos 3 ao quadrado? Vai ficar x ao quadrado, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que é menos 3. 2 vezes o primeiro, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que é menos 3. E 2 vezes x vezes menos 3, a gente pode escrever isso aqui como menos 6x. Menos 6x. Mais o quadrado do segundo, que é 9. Tá? Ah, professor, mas não tem 9 ali, não. Não tem 9 lá, não. Verdade, não tem o 9. Então, se não tem o 9, a gente vai colocar o número 9. Mas se eu simplesmente chegar aqui e colocar mais 9, eu estou alterando a equação. Para compensar, eu vou escrever assim, ó, menos 9. Aí, nesse caso aqui, nós não alteramos a equação de cima. A equação permanece a mesma. A gente acrescentou um 9 aqui, só para ficar igual ao trinômio. Trinômio quadrado perfeito. Nós acrescentamos o 9 e tiramos o 9. Então, não alteramos a equação. Só que tem vantagem em fazer isso. Porque se você observar bem, essa primeira parte aqui, ó, eu consigo reduzir. Essa parte que está dentro do parênteses, eu consigo reduzir. Essa parte que está dentro do parênteses é a mesma coisa disso aqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 9. Eu posso trocar essa parte por essa daqui. Isso aqui e essa outra parte tem o mesmo valor. Então, eu vou trocar. Então, ao invés de escrever aquela expressão toda, eu vou escrever essa daqui. Nós estamos reduzindo a equação que está na forma geral. E o que sobrou? Sobrou aqui, ó, mais y ao quadrado, mais y ao quadrado. Ficou aqui menos 9, menos 3, dá menos 12. A gente pode passar para o outro lado e escrever mais 12. Prontinho. Nós conseguimos reduzir a equação. Já está nessa forma reduzida. Observe aqui, ó, está na forma reduzida. E na forma reduzida é muito fácil encontrar as coordenadas do centro. O centro tem coordenadas, nesse exemplo aqui, 3 e quem que acompanha o y? 3 e 0. E quanto que mede o raio? O raio mede. Lembrando que esse número aqui está ao quadrado. Então, qual o número que estava aqui antes? Que elevado ao quadrado deu 12. Então, o raio mede raiz de 12. Então, o raio é igual a raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 12. Nós sabemos que a raiz de 12
pode ser fatorada. Então, se você quiser, você pode escrever de outra forma. A gente pode escrever como raiz de 2 ao quadrado vezes 3. E isso aí vai ser igual a 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Ok? Então, descobrimos que o centro tem coordenadas 3 e 0. E o raio vale 2 raiz de 3. Gostaram? Vamos fazer mais um exemplo, então. Mesmo esquema. Isso aqui a equação está na forma geral. Queremos escrevê-la na forma reduzida. Como fazer isso? Primeiro passo, como vocês lembram, a gente vai agrupar os termos semelhantes. Então, eu vou colocar aqui x próximo de x, x próximo de x, e y próximo de y. Ok? Eu vou destacar aqui esta parte e vou destacar também esta outra parte. Beleza? Então, aqui nós temos o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, está faltando o quadrado do segundo. Está faltando o quadrado do segundo. Então, vamos buscar aqui. Eu sei que o primeiro era x, porque aqui tem x ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro está aqui. Então, o primeiro era x. Falta descobrir quem é o segundo. Eu sei que 2 vezes o primeiro pelo segundo dá isso. Então, para descobrir o segundo, uma forma bem prática e fácil, é só você pegar esse número aqui, que acompanha o x, e dividir por 2. Porque quando você está desenvolvendo, você faz 2 vezes o primeiro pelo segundo. Para você voltar, é só dividir. Vai ficar menos, você pega o 10 e divide por 2, com sinal e tudo. Então, menos 10 por 2 dá menos 5. Tá aí. Se você quiser conferir, vai dar quadrado do primeiro, que é x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes esse vai dar 10x. Mais o quadrado do segundo, que seria 25. Só que aqui não tem 25. O que você faz? Você acrescenta em mais 25. Ah, professor, mas alterou. Se eu acrescentar o 25 assim do além, altera. Então, para não alterar a equação, você coloca aqui, menos 25. Então, nós acrescentamos 25 e tiramos 25. Então, não alterou a equação de cima. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa com essa outra parte aqui do y. Essa parte aqui. Vamos olhar agora só para essa parte do y. Então, olhando para essa parte do y, vai ficar y ao quadrado menos mais 4y. Então, o primeiro termo era y, porque nós temos y ao quadrado. Então, temos que descobrir agora qual é o segundo termo que vai dar aquele resultado. Então, aqui nós temos o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo deu isso. Como eu já falei anteriormente, basta dividir esse número aqui por 2 para fazer a volta. Então, mais 4 dividido por 2 dá menos 2. Então, tá aí. Só que se a gente resolver isso, vai ficar quadrado do primeiro, que é y ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo vai ficar menos... Opa, confundi o sinal aqui. Era mais 4 dividido por 2 dá mais 2. Agora sim. Então, aqui vai ficar 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar mais 4y, mais o quadrado do segundo, que é 4. Beleza? Só que aqui não tem um 4 no final. Eu vou colocar mais 4 e vou tirar 4. Aí não altera a minha equação. Ok? Esta primeira parte, que eu vou destacar aqui no parênteses, eu consigo reduzir esta primeira parte para essa expressão. Escrever isso é a mesma coisa que escrever aqui, x menos 5 ao quadrado. Esta expressão que está dentro do parênteses é equivalente a essa, tem o mesmo valor. Só que tem sobrando aqui o menos 25. Né? Vamos deixar ele quietinho aí. Da mesma forma que esta expressão que está dentro do parênteses, começa aqui e termina aqui, tem o mesmo resultado dessa outra, y mais 2 ao quadrado.
Então, a gente pode trocar essa expressão por essa. Nós estamos reduzindo a equação que está na forma geral. O que mais? Nós temos aqui, ó, menos 4 menos 3, que é igual a zero. Estamos quase lá. Aí a gente pode reescrever. Aqui eu tenho menos 25 menos 4 dá menos 29. Menos 29 menos 3 dá menos 32. Eu posso escrever do outro lado mais 32. Então, isso aqui é igual a mais 32. Pronto. Já escrevi a equação, ela está na forma reduzida. Então, nós temos agora equação reduzida. E a vantagem de escrever na forma reduzida é que eu consigo, com muita facilidade, descobrir as coordenadas do centro e quanto que mede o raio. Neste caso aqui, o centro tem coordenadas 5 e menos 2, não é isso? 5 e menos 2. Ele aparece sempre com o sinal trocado. E o raio é igual a raiz quadrada de 32. O raio é igual a raiz quadrada de 32. Vou escrever aqui. Raiz quadrada de 32. Raiz quadrada de 32, a gente consegue fatorar também. 32 poderia ser 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Então, vai ser 4 vezes 4, 32, vezes 2, vezes 2. 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32. Esse 2 sai, esse outro 2 também sai. 2 que saiu com outro 2 saiu. 2 vezes 2, 4, fica um 2 lá dentro. Esse aí é a mesma coisa que 4 raiz de 2. Prontinho, descobrimos as coordenadas do centro e do raio. Ok? Vamos falar agora sobre a posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Fiz um desenho aqui para a gente analisar. Nós temos 3 situações possíveis. O ponto pode estar dentro, pode estar em cima da linha ou pode estar fora. Nesse caso, a gente fala que o ponto ele é interno. Vou colocar aqui, ó. P é interno à circunferência. Nesse outro exemplo aqui, o ponto P pertence à circunferência. O ponto P pertence à circunferência. E neste outro exemplo, P é externo à circunferência. Ok, mas olhando para as equações, como que eu vou descobrir se o ponto está dentro, está fora, ou se ele pertence à circunferência? Então, observando com mais atenção aqui, neste desenho, podemos ver que quando o ponto está interno, a gente pode analisar a distância deste ponto P até o centro. Podemos analisar a distância do ponto P até o centro. Se essa distância do ponto P até o centro, essa distância aqui, ó, for menor que o raio, significa que o ponto vai estar lá dentro. Ok? Se essa distância do ponto P até o centro for menor que o raio, é porque o ponto P vai estar lá dentro. Se a distância do ponto P até o centro for igual ao raio, significa que o ponto pertence à circunferência. Se a distância do ponto P até o centro for maior que o raio, se essa distância for maior que o raio, o ponto está fora. Observe, se você calcular essa distância aqui, essa distância claramente é maior que o raio. O raio vai até aqui. Ok? Vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor? Então, o ponto pode estar dentro, pertence ou fora. Vamos para o primeiro exemplo. Aqui nós temos uma circunferência. Eu quero saber
a posição relativa deste ponto P em relação à circunferência lambda. Temos aqui A, B e C. Mas antes de a gente analisar, a circunferência está na forma geral. Eu tenho que pegar essa circunferência e primeiro escrever na forma reduzida, para descobrir quais são as coordenadas do centro e quanto que mede o raio. Então, vamos escrever na forma geral. Vamos lá? Então, vamos agrupar aqui os termos semelhantes. O que tem x eu vou colocar junto com x, o que tem y eu vou deixar junto com y. Então, aqui vai ficar assim. Aqui todo mundo já percebeu que é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, então está faltando o quadrado do segundo. Então, quem seria o quadrado do segundo aqui? Exatamente, é 1. E aí, menos 1, fechou. Nós colocamos mais 1, subtraiu 1, não alterou a equação. Eu vou destacar esses 3 primeiros, porque isso aqui dá para a gente reduzir. É um trinômio quadrado perfeito. A mesma coisa com y. Você está vendo aqui, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, está faltando o quadrado do segundo. Quem seria? Mais 4. E para não alterar, menos 4. Se você não conseguiu acompanhar, volte o vídeo um pouco e veja como que a gente fez o exemplo anterior, que a gente estava pegando a equação geral e escrevendo na forma reduzida. Ok? Vou destacar isso aqui. E a gente vai escrever essa expressão, esse trinômio, desta forma. Isso aqui equivale a x mais 1 ao quadrado. X mais 1 ao quadrado. Mais esta outra parte aqui é equivalente a escrever y menos 2 ao quadrado. E aí sobrou o quê? Veja bem, está sobrando aqui menos 1, menos 4, menos 5. Menos 1, menos 4, menos 5 dá menos 10. Passa para o outro lado, mais 10. Nós já sabemos que o centro tem coordenadas menos 1 e 2. E que o raio é igual a raiz de 10. O raio é igual a raiz de 10. Deixa eu pegar uma raiz aqui. Que o raio é igual a raiz de 10. Bacana. Agora, nós temos que calcular para cada um destes, a distância do centro até o ponto. E comparar com o raio. Vamos começar. E aí, ó, calcula a distância do centro até o ponto e vamos comparar com o raio. Se essa distância for menor, é porque está dentro. Se essa distância for maior, é porque está fora. Se a distância for igual, é porque o ponto pertence à circunferência. Então, vamos lá. Vamos calcular a distância do ponto P até o centro. Então, vamos fazer isso com a letra A. Queremos calcular a distância do ponto P até o centro. Isso aqui é igual a raiz quadrada de Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado. O Δx é a diferença entre os x. Então, aqui vai ficar este menos este. Então, 1 menos o menos 1 vai dar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Mais ΔY. ΔY vai ser a diferença entre o y. Então, posso fazer 2 menos 1 ou 1 menos 2. Vai dar 1 ao quadrado. Então, mais 1 ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a 4 mais 1, 5. Raiz de 5. Raiz de 5. E raiz de 5 é um número que é menor do que raiz de 10. Logo, na letra A, o ponto é interno. O desenho seria este. Tá? Então, podemos escrever que P é interno à circunferência lambda. P é interno à circunferência lambda.
Aí. Vamos fazer a mesma coisa com a letra B. Dê uma pausa no vídeo agora e calcule letra B e letra C e veja se você acertou. Ok? Vou calcular aqui para vocês. Queremos calcular a distância do ponto P, no caso o ponto P agora é menos 2 e 1, até o centro, que é menos 1 e 2. Então, acompanha comigo aí. Então, o ponto P, menos 2 e menos 1. O ponto C é menos 1 e 2. Então, aqui vai ficar menos 2 menos o menos 1, vai dar menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado. Mais menos 1 menos 2 vai dar menos 3 ao quadrado. Se você quiser fazer o contrário, vai ficar 2 menos o menos 1. Vai dar 3 ao quadrado. De qualquer forma, 3 ao quadrado é 9. Isso aqui vai ser igual a 9 mais 1, 10. Raiz de 10. Logo, podemos dizer que o ponto P pertence à circunferência, porque deu igual. O raio deu igual à distância. Então, nós estamos nessa situação aqui. Ó. O ponto P ele pertence à circunferência. Então, P pertence à circunferência. Pertence à circunferência lambda. Ele é um ponto que está sobre a linha vermelha. Vamos agora para a letra C. Então, aqui a letra A, letra B e letra C. Da mesma forma, vamos calcular a distância do ponto P até o centro. Vamos lá? Então, aqui ó, o centro tem coordenadas menos 1 e 2 e o ponto P 3 e 4. Então, vai ficar 3 menos o menos 1, vai ficar 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. Mais 4 menos 2 vai dar 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 16 mais 4, dá 20. Então, ficou raiz de 20. Vou deixar assim mesmo, porque a raiz de 20 claramente é maior do que a raiz de 10. Então, podemos dizer que o ponto P é um ponto externo. P é externo à circunferência. Ok? Bacana. Então, falamos da posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Vamos falar agora sobre a posição relativa. Deixa eu trocar o fone aqui. Vamos falar agora sobre a posição relativa entre uma reta e uma circunferência. Posição relativa entre uma reta e uma circunferência. Analise os desenhos. A reta tem três situações possíveis. Ela pode cortar a circunferência, ela pode tangenciar a circunferência ou ela pode ser externa. Tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente fala que a reta é secante. A reta é secante. Poderia ser cortante, mas deram esse nome, secante. No outro caso aqui, a gente fala que a reta está tangenciando. Então, a reta é tangente. Tangente à circunferência. E no último situação, a reta é externa. Externa à circunferência. E como que eu vou descobrir, olhando para as equações, qual é a posição de uma reta em relação à circunferência? Olhando para a equação da reta e para a equação da circunferência. O que eu tenho que calcular? Da mesma forma que o ponto, nós vamos calcular aqui a distância deste pontinho do centro até a reta.
e vamos comparar com o raio. Se essa distância aqui do centro à reta for menor que o raio, porque a reta é secante. Se a distância do centro à reta for igual ao raio, é porque é tangente. Se a distância do centro até a reta for maior que o raio, é porque ela é externa. Então, nós temos que analisar a seguinte situação. A distância do centro até a reta. Se a distância do centro à reta, for menor que o raio, então é porque nós temos uma situação onde a reta ela é secante. Tá? Se a distância do centro, deixa eu copiar aqui, distância do centro à reta for igual ao raio, porque nós temos uma situação onde a reta é tangente à circunferência. E se essa distância for maior que o raio, é porque a reta é externa. Aí vamos fazer uns exemplos aqui para a gente entender melhor a situação. Tem um detalhe importante que eu deixei aqui para não esquecer. Quando a reta é tangente, nesse exemplo aqui, ó, quando a reta é tangente, a reta forma um ângulo de 90 graus com o raio no ponto de tangência. Sempre que a gente tem uma reta tangente, essa reta vai formar 90 graus, vai formar um ângulo reto com o raio no ponto de tangência. Tá? Isso aí pode ser importante, essa informação pode ser importante em alguma questão. Então vamos ver aqui o nosso exemplo. Um exemplo básico para a gente começar. Dada a equação da circunferência, determine a posição relativa entre a circunferência lambda e a reta R. Então aqui a reta R. Temos dois exemplos, A e B. Então, queremos saber a posição relativa. Ela pode ser secante, tangente ou externa. Vou pegar ali uma raiz, que eu vou precisar disso. Então, vamos lá. Queremos saber a posição relativa desta reta, na letra A, em relação à circunferência. Então, o que eu tenho que calcular? Voltando aqui no nosso desenho, eu tenho que calcular a distância do centro à reta. Se essa distância do centro à reta for menor que o raio, é porque a reta vai ser secante. Então, vamos calcular aqui. Queremos calcular a distância do centro à reta. Vocês lembram qual que era a fórmula da distância de um ponto a uma reta? Forma distância de um ponto à reta. Se vocês não estão lembrando, eu vou escrever aqui. A fórmula é AXO mais BYO mais C sobre raiz quadrada de A ao quadrado, sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que A, B e C são os coeficientes da reta. X, O e Y são as coordenadas do ponto. Ah, professor, mas eu não tenho aqui as coordenadas do centro. Temos que pegar essa equação e colocar na forma reduzida. Isso aí vai acontecer com quase todos os problemas que envolvem circunferência. Você vai ter que descobrir quais são as coordenadas do centro e do raio. Então, antes de começar a resolver a questão, nós temos que colocar na forma reduzida e descobrir as coordenadas do centro e do raio. Vamos lá? Então, vamos escrever na forma reduzida. A gente coloca x próximo do x, x próximo do x, y próximo do y. Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 2x, está faltando o quadrado do segundo, que é 1. Aí, para compensar, menos 1.
y ao quadrado menos 6y, falta o quadrado do segundo. Quem seria o quadrado do segundo aqui? Deixar um tempinho para vocês pensarem. Então, o quadrado do segundo vai ser quanto? Então, se você tem duas vezes o primeiro pelo segundo, é porque o segundo era menos 3. Então, o quadrado do segundo vai dar 9. Para compensar, menos 9. Tá aí. Essa primeira parte, que eu vou destacar aqui entre parênteses, a gente consegue reduzir. Aqui também eu consigo reduzir. E vai ficar assim, ó. Vai ficar x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado. Mais y menos 3 ao quadrado. Y menos 3 ao quadrado. Quem que sobrou aqui? Sobrou menos 1. Menos 9, menos 1. Deu 11. Deu menos 11, passa para o outro lado mais 11. O centro tem coordenadas 1 e 3. E o raio é igual a raiz de 11. Neste exemplo aqui, não é relevante. Ah, sim. É relevante o raio, sim. Desculpa. O raio é importante porque nós vamos comparar. Então, o raio é igual a raiz de 11. Deixa eu colocar aqui raiz de 11. Porque a gente tem que comparar depois. Raiz de 11. Aí, nós já temos o centro e o raio. Centro e o raio. Vamos agora calcular a distância do centro à reta. Calculando a distância do centro à reta, a gente vai dizer se a reta ela é secante, tangente ou externa. Então, substituindo aqui, colocando os valores aqui, vai ficar assim, ó. O A, B e C é da reta. Então, o A é 3, o B é 4 e o C vale menos 6. Menos 6. O A é 3 e o B é 4. O XO e YO são as coordenadas do centro. Estamos calculando a distância do centro à reta. Então, o XO vale 1. Então, 3 vezes 1. O YO vale 3. Então, 4 vezes 3. Que vai ser igual. Aqui vai dar 12. 12 menos 6 dá 6. 6 mais 3, 9. Na parte de baixo. Aqui vai ficar 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16 dá 25. Raiz quadrada, 5. 9 sobre 5 é aproximadamente 1,8. Deixa eu fazer a continha aqui. Então, 9 dividido por 5 dá 1,8. 1,8. Bacana. A raiz de 11 é aproximadamente mais que 3. 3 é alguma coisa. Né? Porque 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Então, é 3 alguma coisa. Como a distância foi menor, como a distância do centro até a reta, foi menor que o raio, significa que distância do centro à reta foi menor que o raio. Significa que estamos nessa situação aqui, ó, do centro até a reta foi menor que o raio. Significa que a reta ela é secante. Conclusão, logo, a reta R é secante à circunferência. Reta é secante à circunferência. Bacana? Vou copiar aqui o centro e o raio, que a gente vai precisar para a letra B. Aqui, o centro e o raio. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos calcular agora a distância do centro à reta. Ok? Então, o A, o B e o C é da reta.
x, o, y, o são as coordenadas do centro. Substituindo aqui, então, vai ficar 5, que é o A, vezes o XO, que é 1, menos 12, que é o B, vezes 3, menos 15, dividido por raiz quadrada de 5 ao quadrado, mais o menos 12 ao quadrado, que é igual. Aí, fazendo a continha aqui, vai ficar 5 vezes 1 dá 5. 12 vezes 3, 36. 36 menos 15. Aqui embaixo vai ficar 25. 25. 12 ao quadrado, 144. Ok. Bacana. 5 menos 15 dá menos 10. Menos 10 menos 36 dá menos 45. Menos 45. 25 mais 144 dá 169. Que é igual. Aqui nós temos módulo de menos 45. Módulo de menos 45 é 45. Raiz quadrada de 169, 13. 45 para 13. 45 para 13. Vamos ver quanto que dá aqui. 45 para 13. Dá 3,4. Isso aqui, ó, aproximadamente. Aproximadamente 3,4. 3,46. 3,46. E a raiz de 11, vou precisar também da raiz de 11. Então, raiz de 11 vale 3,3. Aproximadamente. 3,3. Como essa distância aqui foi maior do que essa, mesmo que por um décimo, como essa distância aqui foi maior, como a distância do centro à reta foi maior que o raio, significa que estamos naquela situação onde a reta ela é externa. Se a distância do centro à reta foi maior que o raio, é porque a reta está externa à circunferência. Ok? Então, logo, nesse exemplo, nessa letra B, deixa eu destacar aqui. Então, logo, a reta R é externa à circunferência. Externa à circunferência. Bacana? E chegamos agora no nosso último exemplo. A gente vai finalizar a aula com esse exemplo aqui. Determine a medida da corda. Não sei se vocês já ouviram essa palavra aqui, corda. Corda em uma circunferência. O que é isso? Corda é um segmento da circunferência que liga dois pontos quaisquer. Então, neste desenho aqui, ó, eu destaquei a corda em verde. Tínhamos a reta R. Quando a reta corta a circunferência, a gente determina aqui um segmento. Esse segmento aqui é chamado de corda. Então, o que é corda? Corda é qualquer segmento que liga dois pontos quaisquer da circunferência. Qual seria o nome da maior corda? A maior corda da circunferência é chamada de diâmetro. Ela passa pelo centro. Então, a maior corda seria o diâmetro, passa pelo centro. Ok? Então, neste exemplo aqui, ó, determine a medida da corda que a reta determina na circunferência. Ok? Queremos saber quanto que mede este segmento que está destacado aqui em verde. Tudo bem? Qual que é a estratégia? A estratégia vai ser uma estratégia geométrica. Eu sei calcular a medida do raio, só colocar na forma reduzida. Eu consigo calcular também a distância do centro à reta. Consigo calcular essa distância aqui, ó. Eu consigo calcular o raio e consigo calcular a distância do centro à reta.
Fazendo isso, eu consigo formar um triângulo retângulo desta forma. E usando o teorema de Pitágoras, eu vou conseguir descobrir o tamanho da corda. Então, eu deixei um desenho pronto aqui. Desta forma, ó. O que nós vamos calcular? Nós vamos calcular a distância do centro até a reta. Vamos calcular também a distância do centro, melhor, o raio, né? Vamos calcular o raio e a distância do centro à reta. E aí, neste triângulo, eu vou chamar esse pedacinho aqui de M. Aqui está exatamente na metade da corda. Então, eu vou chamar esse pedacinho de M. Aqui o outro lado também vai ser M. Então, aqui vai ser M e M. Então, usando o teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir quanto que mede esta corda. Porque aqui eu vou achar a metade, aqui eu encontrei a outra metade. Então, eu chamei de M. Deixei o desenho pronto aqui. Aí. Então, nós vamos agora calcular o quê? Nós vamos calcular a distância do centro à reta e vamos calcular a medida do raio. De qualquer forma, eu preciso descobrir as coordenadas do centro e do raio. Vamos lá. Então, aquele mesmo procedimento. Descobrir as coordenadas do centro e do raio. Coloca x próximo do x, y próximo do y. E vamos tentar reduzir esta equação, que está na forma geral, para a forma reduzida. Então, aqui vai ficar como? Ó. Então, nós temos x ao quadrado menos 2x. Está faltando aqui o quadrado do segundo. Todo mundo já sabe que é mais 1, né? Mais 1, e aí para compensar, menos 1. Você podia dar uma pausa no vídeo agora e reduzir essa equação. E depois você confere se a equação que você chegou na forma reduzida está correta. Então, nós colocamos aqui, ó, tentando reduzir, completei o trinômio quadrado perfeito. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, para descobrir quem era o segundo, só dividir por 2. Então, menos 10 por 2 dá menos 5 ao quadrado, mais 25. Para compensar, menos 25. Ok? Reduzindo agora, aqui vai ficar quem? Vai ficar x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado. Mais y menos 5, não é isso? Y menos 5 ao quadrado. Que é igual. Aqui você já viu que menos 25 mais 25 cancela, né? Dá zero. Mais 1. Opa, desculpa. Falei besteira aqui, deixa eu voltar. Nós pegamos esses três e reduzimos nesta parte. Pegando agora esses três aqui, reduzimos, tá aqui. O que sobrou? Sobrou menos 1, menos 25, menos 1. Então dá menos 27. Passa para o outro lado, 27. 27. Bacana, 27. E aí nós já temos as coordenadas do centro. O centro tem coordenadas 1 e 5. E o raio é igual a raiz quadrada de 27. Ou seja, uma raiz quadrada, deixa eu pegar um aqui. A raiz é igual a raiz quadrada de 27. Bacana. O que nós temos que calcular agora? Então, nós já temos o raio, essa parte aqui ó, do triângulo retângulo, já temos essa. Isso aqui vale raiz de 27. Falta agora descobrir essa outra aqui. Ó. Esse aqui é a distância do centro à reta. Tá? Eu deixei a fórmula aqui embaixo. Deixa eu buscar ela aqui. Vamos calcular agora a distância do centro à reta. Para ficar mais organizado, deixa eu colocar uma tabela aqui. Pronto.
Temos que calcular agora a distância do centro à reta. Distância do centro à reta. O centro tem coordenadas 1 e 5. Esse aqui é o XO, esse é o YO. A reta tem a equação 1x mais 1y menos 4 igual a 0. Então, nós vamos substituir aqui os valores. Vai ficar assim, ó. O A vale 1. O XO também vale 1. O B vale 1. O YO vale 5. 1 vezes 5. O C vale menos 4 sobre 1 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ok? Vamos lá. Aqui vai ficar 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 5 dá 5, 1 mais 5, 6, menos 4, 2. Então, a parte de cima ficou 2. Módulo de 2 é 2 mesmo. Aqui na parte de baixo vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, dá 1 mais 1, 2. Aí tem que racionalizar, não é isso? Toda vez que tem raiz no denominador, você deve racionalizar. Para tanto, basta multiplicar por raiz de 2 no numerador e denominador. Então, aqui vai ser vezes raiz de 2. Vezes raiz de 2 no numerador e raiz de 2 no denominador também. Isso aqui vai ser igual a 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 sobre 2. Dá para cancelar esse 2 com esse 2. Esse 2 de cima com esse 2 de baixo. Temos que a distância do centro à reta vale raiz de 2. Então, simplesmente isso. Tudo isso aqui deu raiz de 2. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Então, a gente tem que esse pedacinho aqui, ó, é o raio, vale raiz de 27. Este outro pedaço vale raiz de 2. E neste triângulo nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Neste triângulo nós vamos usar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor de m. Sabemos que a corda mede 2m. Okay? Eu deixei o triângulo pronto aqui para a gente analisar. Tá aí. Então, é um triângulo retângulo. A hipotenusa vale raiz de 27. Os catetos valem raiz de 2. E o outro nós estamos querendo descobrir. Então, usando o teorema de Pitágoras, vai ficar assim, ó. Vai ficar... Pitágoras fala que a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vai ficar m ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado raiz de 2 ao quadrado, que é igual a raiz de 27 ao quadrado. Raiz de 27 ao quadrado. Esse 2 cancela com essa raiz, esse 2 cancela com essa raiz, nós vamos ter o seguinte. Vai ficar m ao quadrado mais 2 é igual a 27. Então, m ao quadrado é igual a 25. M vai ser igual a 5. Seria mais ou menos 5, mas como aqui é a medida, só vale o resultado positivo. Logo, a corda que media 2 vezes m, então a corda ela mede 2 vezes 5, ou seja, a corda mede 10 unidades. A corda mede 10 unidades. Ok? Achamos aqui o valor de m, a corda são 2m, então logo vale 10 unidades. Ok? Por hoje é só. Um abraço e até a próxima.